Me chamo Manuel Mendes Cardoso, aluno do 5º período de Engenharia Civil da Faculdade Uninassal. Eu vou apresentar agora um vídeo explicativo sobre a aula estática dos fluidos. Sobre esse assunto. Bem, o termo fluido é usado para descrever um objeto ou substância que deve estar em movimento para resistir forças aplicadas externamente. Um fluido sempre escorre quando forças deformantes lhe são aplicadas. Note que, embora a tendência é imaginar os fluidos principalmente como líquidos, os fluidos também descrevem o comportamento dos gases. Uma vez que um fluido é definido como sendo um meio material incapaz de existir a qualquer valor de tensão de cisalhamento, tem-se um fluido em repouso, ou seja, um fluido estático. Somente tensões normais podem estar presentes. A pressão que se encontra no fluido em repouso tem muitas aplicações práticas que vão desde cálculos sobre objetos submersos, instrumentação para medição de pressão, até a dedução de propriedades associadas às atmosferas e aos oceanos. Os mesmos princípios poderão ser utilizados para determinar forças envolvidas em sistemas hidráulicos, como prensas, freio de automóveis e etc. Agora eu vou falar um pouco sobre as definições de estática dos fluidos, alguns tópicos que estão interligados a esse assunto, como densidade, pressão, princípio de Pascal, tensão superficial e princípio de Bernoulli. Bem, a densidade é uma propriedade física de um fluido dada como massa por unidade de volume, ou seja, a fórmula é D de densidade igual a massa sobre o volume, e ela vale para qualquer corpo. A pressão é definida como uma força atuando perpendicularmente a uma superfície de área A e é dada por P, pressão, igual a força sobre área. As unidades do SI, que é o Sistema Internacional para a Pressão, são newtons por metro ao quadrado. Outras unidades são muito utilizadas também na prática, como a ATM, que é a atmosfera, e o milímetro de mercúrio, mmHg, e a libra. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o princípio de Pascal. O princípio de Pascal estabelece uma pressão externa aplicada a um fluido confinado será transmitida igualmente a todos os pontos dentro do fluido, isto é, bem, a pressão transmitida não diminui à medida que se propaga no interior do fluido e de resultado torna-se possível uma grande multiplicação de forças, como se houvesse uma alavanca fluida. Um exemplo do princípio de Pascal na prática é visto no macaco hidráulico. Agora eu vou falar um pouco sobre tensão superficial. A tensão superficial T é a tensão ou força por unidade de comprimento, criada por forças coesivas das moléculas na superfície de um líquido atuando para o interior. A tensão superficial é dada como a força por unidade de comprimento e é definida como a razão da força superficial F pelo comprimento D, ao longo do qual a força atua. A tensão superficial ela é dada em unidade de metro por newton vezes metro. A tensão superficial da água, por exemplo, é de cerca de 72. Agora eu vou falar um pouco sobre o princípio de Bernoulli. Bem, o princípio de Bernoulli ele é equivalente nos fluidos à conservação da energia. Estabelece que a densidade de energia de um fluxo de fluido através de um vaso rígido submetido a um gradiente de pressão é igual à soma da densidade de energia de pressão, da densidade de energia cinética e da densidade de energia potencial gravitacional. Bem, esse foi o meu estudo de caso da disciplina de Mecânica dos Fluidos, na qual eu tratei do assunto estática dos fluidos. Obrigado.